Baruch atah Hashem Eloheinu. Opa, o que está acontecendo aqui? Hashem Eloheinu. O que é isso? Assim, judeus de todo mundo, através da história, dizem: bendito és tu, Senhor nosso Deus, mas quando vão falar Senhor, dizem o nome. Não dizem absolutamente nenhum nome específico, mas apenas a expressão Hashem, o nome. Por quê? Porque Deus, na sua manifestação, é tão extraordinário, tão sagrado, tão inacessível, muito além de tudo que possamos comparar, que essa transcendência divina é exatamente manifesta pelo fato de que ele tem um nome impronunciável. O nome que ultrapassa toda a compreensão humana. Ao mesmo tempo, esse nome que excede a compreensão, que nos estabelece a nossa relação com ele na aliança, quando surgem ali, por exemplo, os 10 mandamentos na aliança que ele faz com Israel, a gente vai descobrir também que Deus se revela. Ele se revela a Moisés, ele se revela na sarça ardente e ele diz o seu nome, que você sabe, Yahvé, Yehová. E ali ele diz: eu sou o que sou, ou seja, eu serei o que serei, eu sou aquele que é chamado Ehyeh Asher Ehyeh. Se de um lado Deus é o Deus que a gente não pode compreender, o Deus que se revela de maneira muito especial. Primeiro, ele é o Deus único, poderoso, diante do qual todos nós nos prostramos e reconhecemos o seu poder e quem ele é. Depois, esse Deus é um Deus muito além do que podemos compreender e diante dele nós nos humilhamos porque a percepção de quem é esse Deus ultrapassa a nossa frágil e limitada razão. E ao mesmo tempo, em vez de dizer apenas eu sou o que sou, ele diz eu serei o que serei ou eu me tornarei o que me tornarei, dizendo que esse Deus é soberano, incontrolável, não manipulável e o Senhor que se revela no eixo do tempo e no futuro. E porque Deus é o Deus do futuro, o Deus da palavra que traz promessas, o nosso coração pode nele descansar, porque o seu nome nos revela um caminho de fé e de esperança que hoje abençoa o seu coração, o meu coração, o Deus incontrolável, incompreensível, revelado da história e de esperança. Baruch atah Hashem Eloheinu melech haolam. Bom dia, queridos! Hoje é domingo. Hoje é o dia que estamos reunidos todos juntos para podermos celebrar, para podermos glorificar o nome do nosso Salvador. Porém, bem-vindos cada um que tem nessa oportunidade ouvir a palavra de Deus. Vamos abrir o nosso coração para receber essa bênção nas nossas vidas. As obras do seu poder, um dia anuncia a outro dia, uma noite anuncia a outra noite. Grandes são as obras do Senhor. Só mulheres. A lei do Senhor é perfeita e os seus preceitos alegram o coração. O seu mandamento é puro e ilumina os olhos.
declaram sua glória, e o firmamento as obras do seu poder. Um dia anuncia a outro dia, uma noite anuncia a outra noite. Grandes são as obras do Senhor. Só as mulheres. A lei do Senhor é perfeita e os seus preceitos alegram o coração. O seu mandamento é puro e ilumina os olhos. Grandes são as obras do Senhor. Digno pelos seus feitos, só tu és digno, Senhor. Louvem-te os céus e a terra, louvem-te o sol e a lua, toda a criação. Louve ao Senhor, louve ao Senhor. Louvem-te os povos e nações, toda tribo, língua e raça, toda a criação. Louve ao Senhor. Louvem-te crianças, jovens, velhos, louvem-te, exalte ao grande Deus, toda a criação. Louve ao Senhor. Aleluia. 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 Louvem-te os céus e a terra, louvem-te o sol e a lua, toda a criação. Louve ao Senhor. Louvem-te os povos e nações, toda a tribo, língua e raça, toda a criação. Louve ao Senhor. Louvem-te crianças, jovens, velhos, louvem-te, exalte ao grande Deus, toda a criação. Louve ao Senhor. Aleluia. Ao único Deus. Aleluia. Em muitos momentos, a vida nos traz desafios e muitos deles nos abalam profundamente. Estar num leito de hospital mexe muito com a nossa cabeça, mexe muito com o nosso emocional e mexe inclusive às vezes com a nossa fé. E eu tô aqui nesse momento de livre e espontânea vontade para falar para vocês como Deus não nos abandona, como Deus até no momento difícil nos carrega no colo. Eu tô internada já há quase uma semana, amanhã faz uma semana, e eu tava muito mal, emocionalmente falando, né? Também fisicamente, mas emocionalmente falando. E eu dormi ontem com muitas dúvidas, muitos questionamentos e perguntando algumas coisas pra Deus, porque eu não tava já nem conseguindo orar direito, sabe? E eu acordei hoje já mais plena, com outro sentimento dentro de mim. E Deus usou as pessoas certas pra falar comigo. E Deus me presenteou no dia de hoje, além de um dia lindo, muito sol, que já dá um ânimo para nossa vida, além de flores, que eu ganhei uma linda mensagem, mas Ele me presenteou com uma pessoa trazendo tudo e mais um pouco daquilo que eu perguntei para Ele ontem à noite.
com determinadas falas, determinadas mensagens, inclusive, coisas aleatórias. Ele me respondeu a cada pergunta que eu fiz. E me mostrou que eu não estou sozinha. Então hoje, meus queridos amigos, eu quero compartilhar com vocês a minha gratidão. A minha gratidão por ele, inclusive, ter me internado. Por todo o problema de saúde. Porque foi através desse problema, através dessa tempestade, muitas que a gente enfrenta, né? Mas comigo, que mais uma vez ele mostrou o amor dele por mim. E hoje eu sou grata. Tô conseguindo perceber nessa internação a bênção que foi essa internação, a bênção de ter Deus na minha vida. E eu quis compartilhar com vocês isso, que apesar de estar aqui, estou toda furada, de passar por todo esse processo, de ter me sentido muito mal, hoje eu me sinto renovada. Eu me sinto renovada em Cristo. E por Ele não ter me abandonado, mesmo quando eu abandonei Ele, de não conseguir orar, de fazer. Ele me entendeu, me segurou nos braços como nosso Pai. E me ensinou, com um puxão de orelha primeiro, ao vir ser internada, puxou minha orelha. Mas ao mesmo tempo que puxou minha orelha, ele me deu um grande abraço. E me mostrou o amor dele por mim. Então hoje eu quero só agradecer e dividir isso com vocês. Muito, muito, muito obrigada, meu Senhor, por não esquecer de mim, mesmo quando eu esqueço do Senhor. Por olhar por mim, estender sua mão e me dar teu carinho, através das pessoas, através das palavras, através dos gestos e coisas inimagináveis. Coisas que inclusive eu tinha comentado com meu marido e que se fez real hoje através de uma pessoa. Então assim, Deus está sempre com a gente. Então, obrigada, Senhor, por mais uma vez puxar minha orelha e me dar teu abraço, mostrando que o Senhor está comigo. É isso. Obrigada, gente. A ti eu vou clamar, pois tudo vem de ti e tudo está em ti. Por ti vou caminhar, tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar, teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir novo amanhã preparado pra mim. Eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio, Jesus. Eis-me aqui, eis-me aqui. A ti eu vou clamar, pois tudo vem de ti e tudo está em ti. Por ti vou caminhar, tu és a direção, o sol a me guiar.
ti, novo amanhã preparado pra mim. E eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio. Eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio. É Jesus. Eis-me aqui, Jesus. Eis-me aqui, Jesus. Eis-me aqui, Jesus, meu Jesus. Eis-me aqui, eis-me aqui. Fala família IBNU, tudo bem com vocês? Espero que estejam todos bem, que tenham tido uma ótima semana. E é com grande alegria que eu quero convidar cada um de vocês hoje que está acompanhando esse culto para a gente colocar não somente essa celebração, mas também as nossas súplicas e as nossas orações diante do nosso Papai. Amém? Senhor nosso Deus querido, com grande alegria, Pai, junto com os meus irmãos e nossas irmãs aqui, Senhor, que nós queremos colocar, Pai, esse momento diante de Ti. Abençoa a nossa celebração, Pai, receba a nossa adoração, o nosso louvor, Pai, e que cada, Senhor Deus, pessoa que um dia se encontrar, Pai, com essa mensagem, possa sentir o seu coração queimando, Senhor, como aqueles discípulos, Pai, no caminho de Emaús. Possa sentir a sua palavra, Senhor Deus, Pai, transformando o seu interior, até que o Senhor cumpra em nós, Pai, o seu propósito, Senhor Deus, aperfeiçoando, Senhor Deus, a sua igreja, Senhor, a cada dia mais. Que o teu Espírito Santo cumpra em nós, Pai, a teu querer, a tua vontade. Que encontre em nós, Pai, um terreno fértil, um terreno, Senhor Deus, pronto para germinar, Senhor, a tua palavra e dar muitos frutos por onde quer que a gente caminhe. Receba, Senhor Deus, a adoração da tua igreja. Abençoa, Senhor Deus, essa palavra. Abençoa os ministérios da IBNU e cada pessoa, Pai, que tiver um contato, Pai, com essa mensagem. Em nome de Jesus Cristo, nós te adoramos e te agradecemos, Pai. Amém. Senhor.
descobri a razão do meu viver. Exaltar ao Criador, minha vida oferecer. Mesmo nas tribulações, hei de olhar pro céu e ver o Todo-Poderoso Deus sempre a me proteger. Jamais me calarei, pois tu és digno de louvor. Em alta voz proclamarei que santo é o Senhor. Enquanto eu viver, enquanto eu respirar, com toda a vida em mim pra sempre a te cantar. No bem, no mal que vem, seja por onde for, todo ser que respira louve ao Senhor. Me alegrarei ao ouvir, vamos adorar ao Senhor. O meu prazer está em dar-te glória e louvor. Os céus se abrirão ao som do teu povo declarar a glória ao Cordeiro, eternamente a reinar. Enquanto eu viver, enquanto eu respirar, com toda a vida em mim pra sempre a te cantar. No bem, no mal que vem, todo ser que respira louve, 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 louve. Enquanto eu viver, enquanto eu respirar, com toda a vida em mim pra sempre a te cantar. Seja por onde for, todo ser que respira louve ao Senhor. Todo ser que respira louve ao Senhor. Depois de adorarmos com cânticos e louvores, agora vem a hora da palavra, a hora de refletir a partir da revelação de Deus que traz orientação para a nossa vida. E eu convido você a refletir hoje sobre um tema que certamente vai chamar a atenção. Se não adorar e servir até o fim, vai comer capim. É isso mesmo que você ouviu. Nós vamos ler um texto de Daniel, o famoso profeta Daniel, capítulo 4, quando a Bíblia nos traz o seguinte texto. Tudo isso aconteceu, verso 28 em diante, aconteceu com o rei Nabucodonosor. 12 meses depois, quando o rei estava andando no terraço do palácio real da Babilônia, disse: acaso não é esta a grande Babilônia que eu construí como capital do meu reino, com meu enorme poder e para a glória da minha majestade? As palavras ainda estavam nos seus lábios quando veio do céu uma voz que disse: é isso que está decretado quanto a você, rei Nabucodonosor, sua autoridade real lhe foi tirada. Você será expulso do meio dos homens, viverá com os animais selvagens e comerá capim como os bois. Passarão 7 tempos até que admita que o Altíssimo domina sobre os reinos dos homens e os dá a quem quer. A sentença sobre Nabucodonosor cumpriu-se imediatamente. Ele foi expulso do meio dos homens e passou a comer capim como os bois. Seu corpo molhou-se com o orvalho do céu, até que os seus cabelos e pelos cresceram como as penas da águia e as suas unhas como as garras das aves. Ao fim daquele período, eu, Nabucodonosor, levantei os olhos ao céu e percebi que o meu entendimento tinha voltado. Então louvei o Altíssimo, honrei e glorifiquei aquele que vive para sempre. O seu domínio é um domínio eterno, o seu reino dura de geração em geração, todos os povos da terra são como nada diante dele.
Ele age como lhe agrada com os exércitos dos céus e com os habitantes da terra. Ninguém é capaz de resistir à sua mão ou dizer-lhe o que fizeste. Naquele momento voltou-me o entendimento e eu recuperei a honra, a majestade e a glória do meu reino. Meus conselheiros e os nobres me procuraram, meu trono me foi restaurado e minha grandeza veio a ser ainda maior. Agora eu, Nabucodonosor, louvo, exalto e glorifico o Rei dos céus, porque tudo o que ele faz é certo e todos os seus caminhos são justos, e ele tem poder para humilhar aqueles que vivem com arrogância. Essa história é absolutamente fascinante e chama demais a nossa atenção. Até porque é importante entender o que está acontecendo aqui no livro de Daniel. Talvez você que tenha estudado a Bíblia vá se lembrar de que nós tínhamos o reino de Judá aí por volta do ano 600 antes de Cristo. E esse reino de Judá, com a sua capital em Jerusalém, que tinha ali o famoso templo de Deus, o templo de Jerusalém, que havia sido edificado desde a época de Salomão pelo próprio rei Salomão, esse reino acabou sendo conquistado, destruído pelos babilônios. E aqueles habitantes de Judá, esse povo judeu aí, acabou sendo levado para o exílio, para o cativeiro. E eles então passam a ser servos e escravos do grande, poderoso rei do mundo, que é o rei da Babilônia, o grande império neobabilônico, com destaque aí para o rei da época que destruiu Jerusalém, que é o rei Nabucodonosor. Agora você pode entender comigo qual é o drama que nós temos nesse cenário. O drama é o seguinte, nós vemos uma espécie de grande falência de tudo aquilo que envolve o que tem a ver com o domínio e o poder divino, porque afinal de contas as nações já estão afastadas de Deus, os poderosos das nações, como nós vemos no caso do próprio rei Nabucodonosor, eles têm uma espécie de poder usurpado, eles dominam, eles escravizam, fazem o que bem entende, pilham, saqueiam com crueldade e com crimes de guerra as nações, e fazem o que querem, e além disso fazem isso em nome dos seus deuses. E para piorar o cenário, o povo de Judá, que tinha se mantido durante um bom tempo aí fiel à aliança de Deus com Davi, que tinha prometido dar um reino que duraria para sempre, esse povo rompe com Deus, rompe essa aliança, se torna infiel e acaba então entrando debaixo do juízo de Deus. Então vai-se a terra, vai-se a nação, vai-se Jerusalém, vai-se o templo, e agora está todo mundo lá, na sua grande maioria, em Babilônia, numa condição de escravidão. E aqui nesse cenário é interessante que aparece a figura de Daniel. Daniel, então, é esse livro que a gente costuma chamar de livro profético, mas ele está mais assim num ambiente de fim da profecia para um início de o que a gente pode chamar de uma maneira apocalíptica de descrever a realidade. Grande parte do livro acaba tendo esse perfil. A gente vai ver Daniel, vai ver os famosos amigos de Daniel que aparecem no cenário, né, que são conhecidos, os famosos Sadraque, Mesaque e Abednego, e eles vão ter um teste de fidelidade diante de Deus. E nesse cenário todo é interessante porque a gente começa aqui a tentar refletir sobre o que se entende por alguém que está numa posição de poder, domínio e controle. Quando a gente pensa sobre essas coisas, surge uma dúvida na cabeça da gente. Aliás, muitas pessoas que estão envolvidas com a fé, que pensam em servir a Deus e tem a sua responsabilidade profissional, tem que, vamos dizer, ganhar a vida, lutar no dia a dia, eles ficam assim numa espécie de pressão, dizendo, puxa, será que eu devo estudar muito? Será que eu devo trabalhar muito? Será que eu devo subir na vida?
ter uma posição mais elevada, fazer um mestrado, um doutorado, ganhar mais dinheiro, prosperar economicamente. Na verdade, eu não tenho que estar preocupado com o reino de Deus. Não é verdade que a gente deve buscar o reino e a sua justiça e as outras coisas vão ser acrescentadas. E como é que é isso? A cabeça de muita gente fica embaralhada, e esse livro vai ajudar um pouquinho a gente a entender como é que isso está ligado com uma maneira bíblica de pensar sobre essa questão que é tão definitivamente importante do ponto de vista prático na nossa vida. O que a gente vai descobrir é que, na verdade, qualquer coisa que a gente faz que tenha a ver com a nossa caminhada de progresso na vida não pode ser algo que pode funcionar de uma maneira independente, como se fosse a finalidade última que coloque a gente no centro da situação. Na verdade, toda ambição ela é aceitável se ela estiver submetida à ambição maior que tem a ver com a nossa posição diante de Deus. O eixo do ensino bíblico nos leva a reconhecer Deus acima de tudo, por isso eu preciso adorá-lo, eu preciso servi-lo, Ele é o Senhor, né? E eu devo amar ao próximo como a mim mesmo, eu devo amar de maneira profunda, e esse amar se desdobra em servir. É curioso, se a gente pudesse pensar numa palavra assim que tem a ver com a caminhada espiritual, bíblica, cristã, mais significativa é exatamente essa palavra que quer dizer servir, que tem dois desdobramentos. Um quer dizer você servir no sentido de ser alguém que se coloca à disposição do próximo para abençoá-lo, e servir a Deus, que implica em dar a Ele o primeiro lugar, adorá-lo, reconhecê-lo plenamente. E esse tema está por trás dessa discussão aqui. Tanto é que a gente percebe que quando nós vemos a situação de Daniel e dos seus amigos, nós vamos ver uma coisa curiosa, que eles estão numa posição especial quando vão parar na Babilônia, exatamente porque eles desenvolveram talentos, capacidades, se prepararam, vamos dizer assim, progrediram na sua vida, de modo que agora tudo aquilo que Deus lhes tinha dado como talento está à disposição para que eles sejam pessoas especialmente importantes, capacitadas e habilitadas na Babilônia, de modo que eles são chamados, a gente percebe aqui, são chamados para servir diante do rei. Isso vai aparecer com clareza lá no capítulo 1. E quando isso aparece, por trás do texto tem toda essa discussão assim, como é que está a realidade, né, diante dessa confusão, vamos dizer assim, do castelo de areia chutado no meio da praia, toda essa situação caótica que não tem mais o templo de Jerusalém, não tem mais rei em Judá, nós estamos na Babilônia, aqui quem manda é o Nabucodonosor, os deuses são estranhos. Onde foi parar esse Deus a quem devemos adorar e que nos convocou a servir, que equivale a amar? E quando a gente começa a ver isso, é interessante, vai aparecer com clareza essa prepotência que surge por parte do rei da Babilônia, destacando aqui o próprio Nabucodonosor. E o que a gente observa que aparece aqui? O Nabucodonosor já tinha tido sonhos, nós vamos observar no capítulo 2, ele tem um sonho famoso, que tem a ver com a estátua, né, que mostra o seu poder e a decorrência desse poder humano independente de Deus. Daniel interpreta esse sonho, né, que aparece ali, e isso, né, aparece também na sequência a tentativa de obrigar todo mundo a adorar uma estátua de ouro enorme no capítulo 3. E quando isso tem o seu destaque maior, Nabucodonosor tem uma espécie de sonho que o deixa muito atordoado, que é uma espécie de árvore que tem se cresce, tem um domínio enorme sobre tudo, e
nesse momento, Daniel interpreta esse sonho que fala da queda dessa árvore, que vai se cumprir onde nós lemos no versículo 28. E agora preste atenção no destaque do texto, quando ele diz no verso 30, ele estava lá andando pelo terraço, ali no Palácio Real da Babilônia, a cidade gigante e poderosa, a cidade mais importante, mais forte do mundo na ocasião, com seu império que dominava toda a região do Oriente Próximo. E ele diz, acaso não é esta a grande Babilônia que eu construí como capital do meu reino, com o meu enorme poder, para a glória da minha majestade? Percebe onde é que está o foco? O foco está exatamente nisso. Todo caminho humano que se torna um caminho de problema na nossa vida tem a ver com a construção de qualquer coisa para a nossa própria glória. A história humana envolve esse caminho quando a gente decide colocar-se no centro do mundo e desprezar as referências maiores que têm a ver com a nossa relação com Deus e com o próximo, e a gente se coloca nesse lugar de Deus e passa por esse processo de autocentralização, essa autossuficiência, esse ensimesmamento, essa idolatria de si mesmo, esse narcisismo idólatra, problemático e até mesmo enlouquecedor. E isso está presente em Nabucodonosor, e a gente fica perguntando, como é que Deus deixa esse negócio acontecer? Como é que a coisa pode chegar num ponto desse? E aí é muito interessante observar que a Bíblia vai nos mostrar nesses momentos de crise, nesses momentos que a gente pode assim perceber que os descaminhos humanos parecem ter nos levado para um beco sem saída, por uma situação que você diz, puxa, aqui estava a diretriz de Deus, o povo não deu atenção, o povo faliu, o povo rompeu completamente, agora a maldade cresceu como ervas daninhas gigantes que tomaram conta do jardim, estão ameaçando tudo e a todos, e agora como é que fica? Então de repente surge uma linguagem diferente no texto, uma narrativa na qual a gente vê esse universo do sonho e das visões. O livro de Daniel é cheio de sonhos. Essa é uma coisa paralela ao que acontece, por exemplo, com a aparente possível destruição da família de José e Jacó no Egito. E esses sonhos e visões se desdobram de uma maneira peculiar naquilo que vai ser chamado depois de literatura apocalíptica. Por isso que quando a gente vê o Apocalipse, ele tem esses elementos dessas grandes visões que servem como uma interface para a interpretação da história de maneira diferenciada, para dizer o quê? Que por trás desse narcisismo enlouquecedor, problemático que nós temos aqui, nessa situação específica, nós vamos descobrir que existe uma outra realidade por trás da visão para mostrar que Deus ainda está no domínio e no controle de toda a situação. Por isso é interessante observar que o Nabucodonosor perde o caminho por completo, mas quando ele ainda estava falando isso, o texto é interessante, né? Muito parecido com aquela coisa do Herodes, por exemplo, em Cesareia, que também acaba ali sendo comido de bichos, quer dizer, quando o auge da arrogância humana aparece no cenário, palavras ainda estavam nos seus lábios. E aí vem a intervenção divina, e isso é o que está decretado quanto a você, rei Nabucodonosor, sua autoridade real lhe foi tirada, você será expulso do meio dos homens e viverá com os animais selvagens e comerá capim como os bois. Passarão 7 tempos até que você admita que o Altíssimo domina sobre os reinos dos homens e os dá a quem quer. Que coisa interessante. Chama a nossa atenção aqui, primeiro, é ver que apesar das aparências, e isso é uma coisa muito importante para a nossa realidade hoje, porque nós temos muitas pessoas intranquilas, aborrecidas e tentando fazer interpretações assim subjetivas e imediatistas do que acontece à nossa volta, e até assim sugerindo que parece que Deus não está no controle e no domínio da situação.
E o texto vai dizer assim: apesar de tudo, num movimento simples da parte de Deus, aquele que é o rei poderoso que domina tudo, ele agora vai ser tirado dessa posição por uma intervenção divina absolutamente poderosa, e que coloca o fato de que Deus mantém o seu poder, o seu domínio, apesar da maldade humana, apesar dessa atitude de rebelião e subversiva diante dele, apesar do fracasso do seu próprio povo, do povo da aliança. E é curioso, porque a coisa é tão interessante que o relógio de Deus continua funcionando com precisão, porque o texto diz para a gente que isso vai acontecer, né, exatamente até que se passasse o que são chamados aqui de 7 tempos, que a gente não tem uma definição muito clara do que isso significa, mas tem o sentido de tempos completos, né? A ideia de 7 assim, até atingir a totalidade daquilo que Deus estabeleceu. E a maneira como isso acontece chama a nossa atenção, porque a gente pergunta qual é a razão que alguém deseja toda essa glória, todo o seu poder, todo esse domínio. O que está por trás disso? Olhando para o texto bíblico e olhando para uma série de elementos que são pertinentes ao que está presente aqui, nós vamos perceber que o ser humano acaba tendo o direcionamento da sua vida principalmente a partir de uma tentativa de definição da sua própria identidade. Ou seja, todos nós queremos saber quem nós somos, né? Quem sou eu? Eu sou o que o meu nome sugere? Eu sou a minha posição social? É muito comum você conversar com uma pessoa e você, né? Eu sou engenheiro, não, eu sou professora, né? Mas você é isso mesmo ou essa é a função que você exerce, né? E a pergunta a gente procura isso, a gente de alguma maneira quer ter uma inserção no ambiente coletivo, né? A gente busca algum tipo de pertencimento, né? Todo mundo quer saber qual é a sua realidade social que ajuda a construir essa sua identidade, né? E qual é a sua relação de ser parte de algo, e a gente quer saber qual que é o significado da vida e da existência. Quando alguém tem todo o poder disponível na sua mão, esses elementos meio que são entremeados, uma mistura um tanto quanto perigosa, de modo que a gente inconscientemente busca o significado maior da existência, querendo ser, vamos dizer, no português, claro, a última bolacha do pacote, querendo ser a pessoa mais importante, né? É comum as pessoas estarem se comparando, querendo dizer que eles são mais isso, mais aquilo. É por isso que as pessoas criticam os outros, por isso que eles desenvolvem um senso do que seu povo é melhor, do que a sua cultura é melhor, do que a sua família é melhor, os seus hábitos são os mais inteligentes. É uma loucura que acontece. Isso é levado assim a enésima potência, né? Vai trazendo isso que você vê nos monarcas da antiguidade, esse senso em que assim, o pertencimento se define a partir de mim mesmo, né? Eu sou a referência, eu defino o que é Babilônia. O significado da minha vida está em mim mesmo, e eu sou o ser pleno e absoluto diante do qual todos dependem, e todos devem se curvar e reconhecer. Essa busca insana por glória aparece aqui. Olhando isso de perto, na verdade isso é um exercício de loucura, esse ufanismo, essa atitude que, preste atenção, o rei só chega nesse ponto porque ele tem as condições para isso. Todas as pessoas, dizia o famoso filósofo Kierkegaard, em última instância, gostariam de ser como Deus. A tentação que derruba Satanás tem exatamente a ver com isso, querer ser como Deus. A tentação que atinge Adão e Eva
exatamente os seus olhos serão abertos e vocês serão como Deus. Então é muito sério o que está por trás desse cenário, e é interessante que preste atenção, quando a gente quer construir a nossa identidade, a nossa glória, a partir de nós mesmos, longe desse caminho que nos é dado pelo Todo-Poderoso, de amar e servir, de adorar e servir, a gente vai se tornar de maneira extremamente perigosa refém de nós mesmos. Esse caminho destruidor, porque quando a gente tenta sustentar o universo em cima de um pequeno alfinete, quando a gente quer construir o planeta em cima de uma agulha, é claro que isso vai dar ruim. Por isso, essa loucura nos leva a uma espécie de, vamos dizer, absoluta falta de conexão com a realidade. Não é sem razão que quando você vê, por exemplo, a história até de imperadores romanos e outros déspotas e poderosos da história, eles tiveram comportamentos loucos. Todo mundo já ouviu falar de que o famoso imperador Calígula, por exemplo, nomeou um cavalo para ser senador do Estado. Esses desatinos incompreensíveis parece que é um desdobramento de como que Deus entrega o indivíduo à loucura do seu próprio pensamento, e isso é muito forte aqui em Nabucodonosor. Enquanto ele sonha e pensa nas alturas que ele é o grande todo-poderoso, ele é levado à situação humilhante de ser como uma besta fera do campo. Portanto, o que fica aqui é que se ele não entende que a gente deve adorar e servir até o fim, vai terminar comendo capim. É impressionante como o texto mostra essa realidade. Agora é interessante ver que toda essa situação inusitada e essa manifestação desse poder divino, porque, na verdade, todo o povo de Deus está em pânico, porque como assim o templo de Deus foi destruído? Como assim o povo está disperso e espalhado? Como assim um louco como esse domina o mundo e determina os caminhos da história? Como assim as coisas podem ser do jeito que elas são? E aí, de um lado, o texto mostra para a gente que, veja, a gente sabe que estamos debaixo de uma nuvem escura, com tempestade de granizo e com uma situação terrível, mas, na verdade, Deus está por trás do cenário. Então, tantas vezes na história, Deus, agindo com o seu poder, impede que o mal tome o poder de maneira absoluta. E não só Deus faz isso, mas ele também, curiosamente, apresenta a sua própria mão de misericórdia e de oportunidade até mesmo para um indivíduo como o Nabucodonosor. E é assim algo que chama a nossa atenção porque, assim como tudo que é construído na Babilônia, na vida do Nabucodonosor e das pessoas de modo geral, envolve uma ilusão de que com o nosso poder, com a nossa força, com o caminho de construção da nossa glória, a gente pode chegar longe. Esses textos escritos nesse momento tão complicado da história, eles têm um perfil totalmente diferente. E que tipo de perfil é esse? O que você imaginaria? Se você tivesse com amigos inteligentes como o Daniel, e tivesse nessa posição, se você fosse um cristão da igreja primitiva, oprimido na época de Calígula, ou de Nero, ou de qualquer imperador, ou qualquer momento desse, o que a gente pensa que deveria ser o caminho? Bom, o caminho certamente você já imaginou. Olha, vamos articular as nossas forças aqui, vamos planejar uma revolução, vamos, quem sabe, olha um caminho interessante, vamos envenenar o rei, envenenar o imperador, vamos tentar aí, fazer alguma coisa, afinal de contas, vamos lutar para que o bem e o domínio divino seja estabelecido. O interessante é que esses livros especiais da palavra de Deus, particularmente o livro de Daniel, e ainda de maneira
extraordinária, o próprio Apocalipse, eles têm uma sintonia nítida em que, quando a gente vê que caminho ele toma, duas coisas chamam a nossa atenção. Uma é que esses textos são cheios de expressões de adoração. E outro é que esses textos falam muito de servir, que aliás, né, tanto no hebraico, é interessante até porque esse texto de Daniel que a gente leu está em aramaico. E aqui nós temos essa questão interessante que o povo de Deus, né, que recebe essa sua revelação em hebraico, que tem a ver com esse povo que tem uma aliança especial, particular com Deus, que é o povo judeu, ele é imerso, né, dentro desse ambiente de internacionalidade das nações, que desconhece o Deus verdadeiro e que estão nesse ambiente subversivo de oposição a Deus. Então você vê isso nesse cenário babilônico, no persa, no grego, no romano, e o quadro é sempre o mesmo. Mas esse povo então recebe essa palavra divina, e é curioso, assim como a revelação do Novo Testamento, nesse contexto do Império Romano, vai trazer isso em grego, esse pedaço de Daniel aparece tudo em aramaico, que é a língua geral, que é a língua comercial, língua utilizada nesse contexto da época do domínio babilônico e que permaneceu durante um bom tempo. E aí, quando a gente observa todo esse cenário, a gente vai ficar surpreso que você esperaria armas, revolução, luta contra a tirania e de repente aparece aqui um monte de adoração. Isso chama a nossa atenção por quê? Porque você observa bem o que nós lemos. Quando Nabucodonosor, que recebe esse juízo de Deus, assim como uma série de déspotas e perversos do mundo foram, até o ponto em que Deus lhes permitiu, ao fim daquele período, é muito interessante, porque o drama que está na cabeça do povo é, mas como assim, né? Será que Nabucodonosor recebe a glória? Será que o cara pode dizer um negócio desse? A gente vê pessoas no mundo dizendo coisas absurdas, mas assim, é uma questão de tempo para que a ação de Deus, que ainda está marcada pela sua misericórdia, venha delimitar aí até onde essas pessoas podem ir na sua arrogância contra Deus. E aí então, o que acontece? Quando isso aconteceu, e ele vai comer capim com os bois e ficar ali com o corpo molhado, com o orvalho do céu, cresceu o cabelo, as unhas e realmente pareceu um bicho, quer dizer, de fato ele continua na sua irracionalidade. Olha a beleza do texto, ele levantou os olhos aos céus e percebeu que o seu entendimento tinha voltado, né? Isso que deve ser muito importante para a gente entender. A realidade do mundo não é a realidade apresentada para a gente pelos olhares daqueles que distribuem os discursos e as narrativas que são selecionadas. A realidade do mundo não é uma sucessão de fatos que estão à nossa volta simplesmente. Elas são determinadas, no final das contas, por aquilo que acontece na nossa interioridade, na nossa mente, no nosso pensamento, na nossa concepção, na nossa capacidade de sonhar à luz do toque da palavra divina e da graça de Deus na nossa vida. E isso é absolutamente extraordinário, porque o entendimento de Nabucodonosor volta e olha lá, então louvei o Altíssimo, honrei e glorifiquei aquele que vive para sempre. Isso é simplesmente de arrepiar. E quando a gente olha essa frase, você pensa, puxa, Nabucodonosor, mas você quer ver? Quando você lê Daniel capítulo 4, verso 3, depois de tudo que o Nabucodonosor tinha já visto com a questão dos amigos de Daniel, lá que não honraram a sua estátua de ouro, e ele reconheceu que o Deus único é o Deus verdadeiro, quando a gente lê, a gente vai ver o seguinte, né? Ele diz, o rei Nabucodonosor, aos homens de todas as nações, povos e línguas que vivem no mundo inteiro, paz e prosperidade. Tenho a satisfação de falar-lhes a respeito dos sinais e das maravilhas que o Deus Altíssimo realizou em meu favor. Como são grandes os seus sinais, como são poderosas as suas maravilhas. O seu reino é um reino eterno e o seu domínio dura de geração em geração. Essa frase chama atenção.
o seu reino é um reino eterno e o seu domínio dura de geração em geração. Ela aparece aqui no verso 3, ela apareceu aqui no verso que nós acabamos de ler aqui, né, quando nós lemos o verso 34, né, e depois, um pouquinho para frente, quando a gente vê Daniel capítulo 7, nós vamos ver que essa frase também mais 2 vezes é repetida. Por exemplo, no verso 27, também vai aparecer aí nesse capítulo 7 mais 2 vezes. Então percebe que é uma frase que aparece repetidas vezes e é dita exatamente pelo pretenso monarca poderoso depois da sua humilhação. Esse tipo de coisa também você vê paralelamente acontecendo em Apocalipse. Apocalipse, perseguição, sofrimento da igreja, você parece que não tem para onde ir, você não sabe, chegou no beco sem saída, e a maneira como a igreja reage à luz dessa revelação é exatamente com essa seleção de frases que muitas vezes vêm, até mesmo de quem a gente não espera, para declarar quem tem o poder, o reino. Então nós temos aqui exatamente esse perfil de adoração e de reconhecimento de quem Deus é. Afinal de contas, a gente descobre que se não adorar até o fim, o destino é comer capim. Não há como segurar nada fora dessa realidade de que Deus é quem reina e quem tem o absoluto domínio. E aí a frase é muito forte. Assim como o Apocalipse vai dizer que os reinos deste mundo passaram a ser do Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para sempre, frase que aparece lá em capítulo 11, verso 15, aqui a continuação do texto de Daniel vai dizer não só que o seu domínio é um domínio eterno, o seu reino dura de geração em geração, mas todos os povos da terra são nada, como nada diante dele. Ele age como quem lhe agrada, com os exércitos do céu, habitantes da terra, ninguém é capaz de resistir à sua mão, dizer a ele o que fizeste. E é muito interessante observar que ele é restaurado ao trono, volta a ter a sua grandeza, e agora eu, Nabucodonosor, louvo, exalto e glorifico o Rei dos céus, porque tudo que ele faz é certo, os seus caminhos são justos, e ele tem poder para humilhar aqueles que vivem com arrogância. É impressionante a maneira bela, literária, teológica, podemos dizer assim, até mesmo imaginativa, com essas imagens e visões fortes, que o texto de Daniel trabalha essa grande crise que está na cabeça das pessoas para mostrar o poder que a Deus pertence e o seu domínio, e como todos mais cedo ou mais tarde irão reconhecer isso. Mas a questão que fica nesse cenário é: como é que o povo de Deus deve reagir? Que tipo de comportamento a gente deve ter? É interessante perceber que a carreira de Daniel e a carreira dos seus amigos é uma carreira de pessoas que desenvolveram os seus dons e suas capacidades para que eles fossem capazes de servir. Desde o começo, o termo que é utilizado é que eles eram as pessoas mais habilitadas para que pudessem servir diante do rei. E é isso que vai acontecer. Na função deles, na condição de pessoas que vão prestar essa assessoria diferenciada, eles tinham condição de, a partir desses dons, dessas capacidades e dessa condição de servir de maneira diferenciada, eles calcaram as posições mais importantes e mais significativas. Quando a gente olha para o contexto do Novo Testamento, a gente vê uma turbulência religiosa, uma turbulência política, uma situação difícil com o Templo de Jerusalém, com a questão da religião
mal direcionada, a gente vê a opressão. E a pergunta é, o que Jesus vai ensinar para esses seus discípulos? E é curioso que grande parte daquilo que aparece na prática de Jesus em relação àqueles que estão aprendendo com ele é exatamente formar o que é chamado de uma comunidade de serviço. Então, imagina, Jesus vai ensinar os discípulos a lavar os pés uns dos outros. Jesus vai dizer, olha, vocês não devem imaginar que a gente deve procurar glória e poder e posição como acontece entre as nações. A gente é chamado a servir. Por quê? Porque quando nós estamos numa proposta de Nabucodonosor, a primeira coisa que desaparece do cenário é exatamente a disposição de servir e de alguma maneira fazer com que aquilo que Deus me deu seja um canal de bênção no mundo à minha volta. Veja, por exemplo, a situação de grande parte da realidade religiosa presente no nosso mundo. Tem muita gente que se apresenta como cristão e a gente fica perguntando, mas o que esse indivíduo faz? Porque a vida não é construída só de sentimentos, nem construída só de convicções e de ideias que a gente organiza na cabeça. A vida é composta de atos, de ações. E claro que qualquer coisa, né, a nossa teologia, a nossa devoção, o nosso coração, os nossos atos podem ser mal encaminhados e direcionados de maneira indevida. Mas a gente pode desenvolver um tipo de fé problemática, no sentido em que a gente entende que ser cristão é analisar a realidade religiosa, emitir uma série de opiniões sobre o que acontece à nossa volta. Tentar mostrar que esse pensamento teológico aqui, essa ideia é um pouco melhor do que essa, e que aquelas pessoas não entendem o suficiente do que eu tentei explicar, e parece que uma boa quantidade de pessoas estão imersos nessa situação. Há um outro grupo de pessoas que desenvolve um caminho de observar toda essa realidade e se render negativamente diante de tudo, e apenas se tornarem reféns de uma atitude constante de crítica, de questionamento, de quase que síndrome de murmuração de israelitas a caminho da terra prometida. Há outras pessoas que, não aguentando ver todo esse cenário, apenas se refugiam numa espécie de espiritualidade escapista, onde elas não querem ser incomodadas, elas vivem então num mundo místico, uma verdadeira ruptura com a realidade. Por que Daniel faz diferença? Por que os amigos de Daniel fazem diferença? Porque eles estavam, eu acho tão impressionante, servindo diante do rei. Porque os discípulos de Jesus vão fazer diferença? Porque eles entenderam que viver a vida cristã é servir. Então a pergunta que eu faço para você, você tem que entender hoje. Se você vai não só achar bonita essa pregação, essa mensagem, ou vai achar legal esse enfoque que você não tinha visto e procurar um comentário mais profundo sobre esse assunto. A pergunta se a sua caminhada como discípulo de Jesus é uma caminhada de servir e adorar, ou é uma caminhada semelhante a de Nabucodonosor? Porque se você quiser sentar no trono, se você quiser construir a sua glória, seja ela por qualquer caminho com perfil mais religioso, teológico, evangélico, seja de que nome for, mais cedo ou mais tarde você pode não perceber que isso é um tipo de fim, mas você corre o risco de comer capim. E para que isso não aconteça, é absolutamente importante e necessário que a gente entenda a sensibilidade profunda do autor do livro de Daniel, que nos apresenta o caminho que é aberto para qualquer pessoa, inclusive para o Nabucodonosor. Eu acho tão extraordinário porque se eu estivesse no lugar daquele pessoal, eu esperaria que uma vez que o Nabucodonosor foi
castigado por Deus para chegar nessa situação é que ele coma capim para sempre. Que ele se arrebenta, esse maldito que destruiu a cidade de Jerusalém. Imagina, lê o livro de Lamentações, você quer fazer farinha do Nabucodonosor. E que coisa impressionante. Isso aqui anima o meu coração. Sabe por quê? Porque eu, como todo mundo, como você, a gente pode disfarçar, mas a gente, no fundo, quer ter glória própria. O Nabucodonosor não é diferente da gente. Ele estava simplesmente com uma oportunidade maior. E eu acho tão bonito, eu acho extraordinário, é de arrepiar. A gente vê, agora eu, Nabucodonosor, louvo, exalto e glorifico o Rei dos céus, porque tudo que ele faz é certo, seus caminhos são justos e ele tem poder para humilhar aqueles que vivem com arrogância. Um reconhecimento que mostra para a gente a grande vitória divina. Porque na cabeça de todo mundo, assim, não é possível que Deus aceite ser derrotado por uma coisa tão absurda como essa. Vamos tomar o lugar aqui de Deus para a gente reconquistar a glória e a vitória dele para resolver isso com as mãos. Não é esse o caminho. Diante de uma situação sem saída, diante do maior desastre da história, diante daquilo que era a plena certeza de que as promessas de Deus não vão servir para nada, diante da convicção de que a aliança com Davi se foi, diante da certeza de que não há o que esperar, de repente a gente vê Deus agindo através do sonhar. Nós vamos ver o poder maior ante Deus murchando com total domínio e controle do Senhor, do poderoso, todo-poderoso Senhor da glória, e a gente recebendo a missão muito nítida, que quando a coisa realmente ficar difícil e apertar, a gente descobre os dois caminhos de viver a vida: servir e amar. E se a gente se recusar e não entender que deve servir e adorar até o fim, amar a Deus, adorar a Deus, se a gente não entender que deve fazer isso até o fim, a gente corre o risco de comer capim. Deus nos livre de uma situação como essa e nos abençoe de modo especial. Amém. Entre os dias 28 de abril e de 1º de maio, o Ministério de Jovens aqui da IBNU, o Integre, esteve no Ariri ajudando a missão da MEAP, que é uma missão que cuida ali, ou que tem um trabalho muito focado com a Vila de Pescadores, com pessoas que trabalham com essa situação de pesca, e foi muito especial pra gente. Nós estivemos em 20 jovens, muitos deles que fizeram sua primeira viagem missionária, e foi muito impactante para todos nós. Pudemos ali ter muito contato com a população ribeirinha, pudemos fazer visitas em suas casas, falar abertamente sobre o amor de Deus, sobre a transformação que Jesus Cristo faz na nossa vida, sobre a importância de estar firmes e ter a esperança e a fé no Senhor Jesus. Também pudemos fazer atendimentos médicos, o que foi muito especial para aquela população. Eles estavam desde setembro do ano passado sem nenhum tipo de atendimento médico. E foi muito especial, então, termos ali um cardiologista e uma endocrinologista cuidando deles, além de 2 enfermeiras também oferecendo todo o suporte médico que eles precisam. Fizemos também trabalhos com crianças, e quantas crianças nós tínhamos ali. Fizemos estádio com brincadeiras, foi tudo muito divertido, mas, é claro, falamos sobre a importância de Jesus Cristo para todas elas. E, claro, tivemos ali algumas crianças que ouviram e responderam muito positivamente a tudo isso. Já fazem parte do projeto, estão sendo acompanhadas pelos missionários ali locais. Também trabalhamos com o clube de leitura que eles têm, algo muito especial, porque eles trabalham com alfabetização tanto de adultos quanto de crianças, e agora estão inserindo essa oportunidade de leitura, de ampliação do universo de cada um deles. Fizemos trabalhos com jovens no sábado à noite, onde tivemos uma mensagem muito impactante sobre cultura pop, e claro, também nos divertimos, jogamos um vôlei, foi um tempo muito especial com todos eles.
E eu quero convidar você a fazer parte também do Ministério Integre. Procure a gente no Instagram do Integre, ou até mesmo pela própria conexão aqui da IBNU, e assim você vai poder fazer parte e quem sabe vai com a gente na próxima viagem. Esse é o momento da nossa celebração em que nós podemos participar da adoração a Deus de uma forma bastante concreta e real, que é entregando aquilo que são os nossos recursos, seja financeiros, seja de tempo, seja da nossa própria vida, como uma maneira de participar da obra de transformação que Deus tem feito na vida dos seus filhos, na vida das pessoas que não ouviram o Evangelho, na vida das pessoas que precisam de pão, de libertação, inclusive da sua condição de pecado, de necessidade mais profunda, e nós podemos auxiliar as pessoas que têm se dedicado, nós podemos ser essas pessoas que têm levado a mensagem de libertação e transformação, e por isso o dízimo e a oferta não deve ser visto, e não é para ser interpretado como simplesmente uma obrigação. Nós assumimos esse compromisso quando fazemos parte do povo de Deus, mas nós fazemos isso com um sentimento de gratidão, como Paulo elogia, fazendo e dando aquilo que temos e até mesmo aquilo que nós não poderíamos a princípio dar. Nós nos sacrificamos por uma necessidade que vale o nosso sacrifício e a nossa dedicação. Por isso eu chamo você a orar e dedicar esse momento a Deus. Senhor nosso Deus e Pai, nós agradecemos pelo sustento que o Senhor nos tem dado, pelo fato de que o Senhor tem suprido as nossas necessidades, mas nós também oramos por aqueles que não têm, nesse momento, todas as suas necessidades supridas. Que o Senhor leve o pão para aquele que precisa, libertação para aquele que está preso, e em especial libertação para aquele que está preso em seus pecados. Que esse momento de dedicação dos nossos recursos, dos dízimos e ofertas, seja uma forma de nós cooperarmos de alguma maneira para essa obra de libertação, transformação, alívio e a glória que o Senhor tem derramado de si sobre todo o mundo, Pai. Pedimos que o Senhor nos dê generosidade e alegria em fazer isso. Em nome de Jesus. Amém. Quero convidar você para dia 21 agora de maio termos uma tarde muito especial. Nós vamos ter o Integre Games 3.0. É uma tarde onde você vai poder ficar ali com a gente, conhecendo novas pessoas, fazendo bons amigos e, é claro, jogando jogos de tabuleiro que são muito divertidos e que vai ter uma integração muito especial. E para esse evento nós estamos em parceria com a Bestmark, que tem nos oferecido jogos, monitores e tudo de uma forma muito especial. Então, dia 21 de maio, às 2 da tarde, vem com a gente no local da celebração, que é no Hotel Transamérica da Berrini. Este mês de maio está especial lá na IBNU. Você é convidado a estar com a gente também na IBNU presencial. Teremos uma programação especial no Dia das Mães, no segundo domingo de maio, e no dia 21 teremos uma exposição muito especial sobre os projetos do reino. Todas as ações missionárias, humanitárias, diretamente ligadas à IBNU, ou os projetos com os quais nós temos parceria, desde combate a tráfico humano, evangelização no Brasil e no exterior, apoiando universitários, trabalho com jovens, crianças, adolescentes, coisas que acontecem no mundo todo com a participação, a parceria, a sintonia com a IBNU. Venha conhecer, venha participar e venha contribuir neste dia 21 de maio, terceiro domingo, pela manhã, na nossa querida IBNU. Vamos estudar a Bíblia. O nosso ensino continua aí a todo vapor e agora nós estamos com matérias novas, disciplinas novas. Você já estudou com cuidado, com detalhes, o livro de João? É tão especial, assim, é fascinante a gente conhecer o livro de João. Então, quarta-feira, às 19 horas, nós temos esse estudo. E também
Você quer aprender um pouquinho mais sobre a monarquia de Israel? Como é que começou tudo isso? O livro de Samuel. Então, vem com a gente também estudar às quintas-feiras, às 19 horas. Tá muito especial, você não pode perder. Vem com a gente. Que gostoso ter você aqui com a nossa celebração online. Muito obrigado por participar. E queremos convidar você agora a compartilhar tudo isso que você pôde participar da mensagem, dos louvores, enfim, de toda essa celebração. Compartilhe com seus amigos e siga a gente nas redes sociais, Instagram, aqui no canal do YouTube e nas outras redes como o Facebook também. Um grande abraço, até domingo que vem.